Em 1930, acontecia o histórico combate da Garganta. Serra da Garganta, no alto das montanhas, com sua estrada serpenteando suas encostas íngremes, coberta pela Mata Atlântica, soterrado pelo tempo, aos poucos definhando e condenado ao esquecimento, existe uma história de luta de ideais em defesa da pátria. Localizada na Serra do Mar, a aproximadamente 80 quilômetros da capital catarinense, desenrolou-se um acontecimento de cunho nacional, um capítulo sangrento da Revolução de 1930, mas de alguma maneira permanece apenas na memória histórica do pequeno município de Anitápolis. Nossa história começa em meados de 1930, em que Getúlio Vargas, após a derrota nas eleições, realiza um levante militar em seu estado, com o intuito de tomar o poder federal. A Revolução de 1930 foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de 1930. O clima de conflitos e forte insatisfação popular em várias regiões do Brasil gerou preocupação em setores militares de alto comando, que enxergavam a possibilidade de uma guerra civil. Então, chefes militares do Exército e da Marinha depuseram o presidente, instalaram uma junta militar que, em seguida, transferiu o poder para Getúlio Vargas. Assim que a Revolução foi deflagrada em Porto Alegre, os rebeldes entraram no estado em 3 colunas. Uma delas seguiu pelo centro do território catarinense, pelos trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, em direção a Porto União e São Paulo. De Porto União, um grupo juntou-se aos paranaenses e catarinenses para tomar Joinville. Outra coluna entrou pelo Planalto para tomar Lages, Rio do Sul e Blumenau. Um terceiro grupo, que entraria em território catarinense ainda na manhã do dia 3 de outubro, tinha como objetivo abrir caminho até Florianópolis, para a coluna que avançaria pelo litoral, comandada pelo general Ptolomeu Assis Brasil. Nesse caminho, um ponto de passagem era estratégico: a Serra da Garganta, no município de Anitápolis. Em 1930, ainda não havia outra estrada que, seguindo sempre pelo litoral, ligasse Florianópolis ao sul do estado. Para que pudesse passar com seus caminhões, as tropas revolucionárias precisariam se afastar da costa em Tubarão, subir por Gravatal e Rio Fortuna até Anitápolis e então atravessar a Serra da Garganta, uma subida íngreme por uma estrada sinuosa de barro, com apenas 4 metros de largura e único caminho litorâneo trafegável para chegar à capital do estado. Vencida a serra, as tropas chegariam a Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz, e daí até as portas da capital. Assim, a estreita passagem pela Serra da Garganta era estratégica. Deflagrada a Revolução em Porto Alegre no dia 3 de outubro, já no dia 5, chegava um piquete de soldados da Força Pública Catarinense a Anitápolis, para montar guarda no alto da serra e impedir a passagem dos revoltosos. Comandados por uma equipe de militares vindos de Florianópolis e Palhoça, havia-se postado na Garganta um piquete de 35 soldados da Força Pública do Estado. Um grupo de 60 anitapolitanos armados, somado aos legalistas, entrincheirou-se e enfrentou, na Serra da Garganta, única ligação litorânea do sul do estado e do Rio Grande do Sul com o restante do país e passagem obrigatória para as tropas revolucionárias de Getúlio Vargas. Aí tu mandar um pelotão com 34 homens segurar uma coluna dessa, não havia como dar certo, entende? Na realidade, sob o ponto de vista, se a gente for fazer uma comparação com uma situação de guerra, que era uma revolução, seria uma atitude kamikaze, porque você viu que não tinha retorno. Eles iam para lá e iam para o sacrifício.
Em 1946, o padre Afonso Stahelling conseguiu reunir grande quantidade de pessoas lá no combate ao rezar uma missa pelos caídos. Foi a última lembrança solene sobre o túmulo dos heróis. Depois, o esquecimento, muita lenda, o desinteresse. E eles morreram no cumprimento do dever a serviço do governo constitucional. Esses nossos irmãos que se sacrificaram não por causas políticas, mas pela obediência à autoridade constituída que os chamava numa hora difícil da pátria, esses, permita que eu fale dos gaúchos, os que atacaram, catarinense como os que morreram, os eleve aos píncaros do pedestal ideal do reconhecimento do Estado e da nação. E que a estrada abandonada da Garganta seja o caminho em que procissões de patriotas vão depositar seu preito de gratidão, não ao pé da velha cruz de madeira, mas de um monumento que o povo, a polícia militar e o governo hajam construído. O epitáfio, na falta de um poema épico, uma frase simples. Obedeceram, morrendo em defesa das instituições da pátria. Nenhum de nós será esquecido.